Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. A palavra do Senhor está em Gálatas 5, a partir do 19, que diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os prevenis, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então há um grande perigo aí para quem pratica as obras da carne. Então, irmãos, vamos conhecer um pouco mais, dessas obras da carne. Vamos nós. A quarta obra da carne, queridos, representada aqui por Paulo em Gálatas 5, 19, 20 e 21, é a idolatria. Quando a gente fala de idolatria, nós queremos dizer que trata-se de um pecado mais antigo da humanidade e, ao mesmo tempo, é um dos mais presentes e sutis nos dias atuais. Dentro desse entendimento, a idolatria não é apenas a adoração de imagens físicas, como muitos pensam. É toda forma de substituir Deus por qualquer coisa que ocupe o lugar supremo no coração. Irmãos, biblicamente, idolatria não é simplesmente um ato externo, mas, acima de tudo, uma condição interna, ou seja, algo que está no coração. Então, desde Gênesis a Apocalipse, as Escrituras combatem esse pecado porque ele atinge, literalmente, totalmente, o centro da adoração, que é o coração, aleluia, diante de Deus. Então, toda idolatria, ela se estabelece no coração. Então, vamos aqui compreender biblicamente o termo idolatria. Queridos, no grego, Paulo, ele usa a palavra eidodolatreia. Então, quando ele diz eidodolatreia, ele fala de culto, de devoção, de dependência ou rendição a algo que não é Deus. Então, o termo reúne duas ideias. A primeira, eidolon, que significa imagem, projeção, representação criada. E a segunda ideia é latreia, que significa serviço religioso e adoração. Assim, a idolatria, queridos, é servir aquilo que não tem vida, mas que exige a nossa vida. Esse é o grande perigo, querido. No Antigo Oriente Próximo, isso se manifestava em cultos a Baal, a Aserá, a Moloque, Ra e centenas de divindades regionais. Irmãos, o coração humano, porém, continua produzindo ídolos modernos. E quais são esses ídolos modernos? Primeiro, dinheiro. Esse é um grande ídolo. É mais do que um ídolo. Jesus o chamou de Senhor lá em Mateus capítulo 6. Ele diz: não se pode servir a dois senhores. Então, é o único texto bíblico que ele coloca Mamon, o Deus da riqueza, como Senhor. Mas é um ídolo, é uma idolatria. Segundo ídolo, prazer, ou prazeres, tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Terceiro ídolo, poder. Quarto ídolo, reconhecimento. Quinto ídolo, pessoas. Sexto ídolo, carreira. E o sétimo, ministérios. Então, quando nós temos esse entendimento, ao invés de nós apontarmos e chamarmos outros de idólatra, nós temos que corrigir primeiro o nosso próprio coração. Porque é bem provável que há em nós alguma idolatria e a gente não perceba. Por quê? Porque temos
um conhecimento errado, enganoso a respeito da idolatria. Então Paulo denuncia a idolatria como uma obra da carne. Por quê? Porque ela nasce do orgulho humano. Não só isso, deseja autonomia espiritual e independência do Criador. Então há um grande perigo. Mas quais são os malefícios espirituais e emocionais, né, que a idolatria causa? Primeiro, quebra da aliança espiritual e interrompe a comunhão com Deus, né? A referência é Êxodo 20, verso 3. Segundo, né, desloca o centro de adoração e distorce a identidade espiritual, Jeremias 2, verso 5. Terceiro, produz escravidão interior, né? Ou seja, o ídolo promete liberdade, mas ele somente aprisiona. Salmo 115, versos 4 a 8. Quarto, gera ansiedade e medo, pois aquilo que o homem idolatra, ele teme a perder. Mateus 6, 24, 25. Quinto, rouba a sensibilidade espiritual. E não só isso, querido, o coração se torna semelhante ao ídolo, ou seja, vazio e endurecido. Salmo 135, verso 18. Sexto, abre portas para enganos, heresias e decisões desastrosas. E por último, rompe relacionamentos. Por quê? Porque o ídolo coloca o eu no trono, ou seja, no trono do coração, no centro do coração. E esse é um grande perigo. Mas quais são as dificuldades, né, que a idolatria gera na vida do crente? Primeiro, incapacidade de confiar plenamente em Deus. Segundo, apego emocional exagerado a pessoas, a bens e a posições. Terceiro, falta de estabilidade espiritual e emocional. Quarto, sensação constante de insatisfação, ou seja, o ídolo nunca preenche. Quinto, competição do coração entre Deus e o objeto idolatrado. Sexto, dificuldade de obedecer a palavra, ao próprio Deus e lideranças e pessoas. Ou seja, por quê? Porque o ídolo, ele exige total prioridade. E por último, sétimo, a perda do discernimento. O coração, né, ele engana a si mesmo, né, como diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e corrupto, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e corrupto. Quem o conhecerá? Então, existe aí um grande mal. Queridos, algumas referências bíblicas são interessantes. Êxodo 21:6, ele fala sobre o mandamento contra os ídolos. 1 Samuel 15:23 fala da rebelião como idolatria, né? E isso é terrível. Próximo, 1 Reis 18, o confronto entre Elias e os ídolos de Baal. Salmo 115, 4 e 8, a impotência dos ídolos. Jeremias 2, 11 a 13, a troca do Deus vivo por cisternas rotas. Ezequiel 14, verso 3, ídolos do coração, né? E Mateus 6 e 24, ninguém pode servir a dois senhores, como já falei. Colossenses 3 e 5, avareza como idolatria. Isso aqui é terrível, né? São muitos idólatras dentro da igreja, avarentos, né? O Deus é o dinheiro, o Senhor, né, é as conquistas. Colossenses 3,5, né? Avareza contra idolatria. E por último, 1 João 5,21, guarde-se dos ídolos. Mas quais são os princípios, né, que a Bíblia nos dá para nós vivermos? Eu preciso entender que existe princípio, né, que são centrais. A idolatria, irmãos, ela acontece quando algo recebe aquilo que deveria ser exclusivamente de Deus. Não se esqueça disso. Ou seja, o que deveria ser exclusivamente de Deus? A confiança, a devoção, a prioridade, o temor e a esperança. Então esses 5 fatores têm que ser diretamente para Deus. Quando não é Deus que tem isso aqui, então se tem um ídolo.
E eu preciso entender isso. O coração humano, querido, se torna um altar. Alguém vai ocupá-lo. Quem é? Deus ou o ídolo? E eu preciso saber. Por quê? Porque a idolatria é tão destrutiva que desloca o eixo da adoração, trocando o eterno pelo temporal. E precisamos compreender, porque aquilo que é sagrado vai ser trocado pelo profano. Vamos trocar o Criador pela criatura ou pelo objeto. E eu preciso entender isso. Louvado seja Deus. Quais são as aplicações práticas? Como evitar e como vencer a idolatria? Primeiro, examine o coração todos os dias. Devemos nos perguntar: o que domina as minhas decisões? Baseado em Salmos 139, verso 23 e 24. Segundo, realinhar as prioridades. Ou seja, Deus está sempre em primeiro lugar. Mateus 6 e 33. Terceiro, desapego emocional. Devemos nos submeter à vontade, o afeto e o total senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quarto, confissão transparente. Reconhecer ídolos ocultos. Devemos sim denunciá-los no nosso coração, não é na vida do outro, é na nossa própria vida. 1 João 1 e 9. Quinto, cultivar o contentamento, ou seja, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele é suficiente. Aleluia. Filipenses 4, 11 a 13. 6. Prática da adoração profunda. Aleluia. Quanto mais, aleluia, Deus é exaltado, querido, aleluia, quanto mais Deus, Ele é adorado, louvado seja o nome do Senhor, menos haverá espaço para ídolos em nossos corações. Aleluia. Sétimo, reconfigurar. Segurança espiritual, ou seja, confiar em Deus, não em recursos, não em pessoas. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. Oitavo, memória espiritual. Lembrar de como Deus, aleluia, Ele é provedor, não só no passado, mas no presente, como Ele é bom, como Ele é fiel, bendito é o nome do Senhor, e como Ele cumpre promessa no tempo dEle, não é do nosso tempo. E por último, nono, renúncia constante. Idolatria morre quando não é alimentada. Coloque o Senhor em prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Queridos, Agostinho ele disse: a idolatria é amar aquilo que deve ser usado, aleluia, e usar aquilo que deve ser amado. Presta atenção. João Calvino ele disse: o coração humano é uma fábrica perpétua de idólatras ou de ídolos. E A.W. Tozer ele disse: aquilo que ocupa o centro do seu coração é o seu verdadeiro Deus, com D minúsculo. E Jonathan Edwards ele disse: o ídolo é qualquer coisa que substitui Cristo como fonte de alegria. Louvado seja Deus. E para fechar, meus irmãos, fique atento em nome de Jesus. A idolatria, queridos, ela não é apenas, um tema do Antigo Testamento. Não é. Na verdade, ela é uma realidade espiritual do século moderno. Ela se esconde atrás de boas intenções, sonhos, desejos e ambições. O ídolo é aquilo que
se Deus pedir para entregar, o coração resiste. Eita, é forte. O ídolo é tudo aquilo que Deus vem a pedir para mim e você, para nós deixarmos entregar, o coração resiste. Isso é ídolo. O ídolo é aquilo que rouba a paz quando está ameaçado. O ídolo é aquilo que substitui a dependência total de Deus. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Em Gálatas 5, Paulo não fala a cultura pagã, mas Paulo fala diretamente à igreja do Senhor. Olha só que coisa interessante. Na cultura pagã, no tempo que Paulo estava revelando, comunicando essa palavra, denunciando esses pecados da obra da carne, não era para os pagãos, era para a igreja. A advertência é clara: não basta abandonar ídolos externos, é necessário remover ídolos que são interiores, que estão no coração. Israel não caiu por falta de rituais, ou por falta de colocar em prática. Foi ensinado o que fazer. Israel, ele recebe os mandamentos, recebe as ordenanças, recebe a instrução. Então havia todo um parâmetro que Deus entregava a Moisés, e eles tinham que praticar, e eles tinham que botar em ordem. Então não foi por falta, não foi erro em Deus, não foi erro no líder, muito pelo contrário, mas foi por permitir que o coração se enchesse de outros deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje os outros deuses aparecem como dinheiro, sucesso, elogios, prazeres, ideologias, posições e relacionamentos que ocupam o lugar de Deus. A frase atual é: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, se Deus não está no tempo que Ele te deu, então existe um ídolo tomando lugar no tempo que é de Deus. Qual é? Aonde você tem investido o tempo? A idolatria corrói a fé, porque desloca os olhos da fonte verdadeira, que é a vida em Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos estarmos focados com os olhos, da fonte verdadeira da vida, que é Jesus. Mas quando o coração retorna ao altar do Senhor, quando tudo se reordena, se reorganiza, Deus restaura a prioridade, aleluia, reorganiza os afetos, devolve ao homem a verdadeira liberdade. E não só isso, ele sente no coração que o verdadeiro digno de toda adoração é Deus. É o Deus vivo, é o Senhor dos exércitos, é o soberano, o eterno Deus, aleluia, o Criador dos céus e da terra. Idolatria, queridos, é um pecado da alma e não das mãos. É mais profunda do que entender que é só imagens. É mais profunda do que imagem. É uma doença do coração. A verdadeira cura vem quando Deus é entronizado novamente. É quando Ele é o centro, aleluia. É quando todos os ídolos que estão em nosso coração, eles são destruídos, arruinados, eles são queimados, neutralizados. É quando o Senhor, Ele é tudo, aleluia. É quando o resto, aleluia, encontra o seu lugar correto. É quando todas as coisas tomam o seu lugar devido e Deus é entronizado em nosso coração. O Evangelho nos chama não apenas para remover ídolos, mas para viver constantemente em consagração a Deus. Não só isso, mantendo Deus no trono, entronizado, mantendo Deus no centro da adoração, aleluia, aonde é o devido lugar dele, aleluia, no nosso coração.
O Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor, aleluia. Espírito Santo de Deus, a Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo eu oro e peço ao Espírito de Deus que traga luz ao nosso entendimento, que traga luz ao nosso coração, que nos mostre, nos revele, Senhor querido, os ídolos que estão escondidos, os ídolos que estão, Senhor, há anos ocupando o lugar de Deus. Nos mostra, nos revela e nos perdoa, Senhor. Jesus, gera em nós, doce e amado Espírito Santo, gera em nós um arrependimento genuíno. Nós denunciamos toda idolatria, nós denunciamos todos os ídolos, Senhor, que conhecemos e que desconhecemos, que são notórios e que são escondidos. Traz luz, traz vida, aleluia. Espírito do Senhor, perdoa o nosso pecado, a nossa iniquidade. Perdoa-nos por sermos idólatras sem saber, Senhor. Perdoa-nos por apontar, Senhor, o outro como idólatra, mas não reconhecer que o nosso coração é idólatra. Tenha misericórdia de nós. Estenda as tuas mãos, nos sustenta, nos segura e nos mantém de pé. E toma o lugar que é teu, Senhor. Toma o lugar devido, Senhor. Toma o lugar da adoração, Senhor. Toma o lugar, Senhor, do nosso coração. O primeiro lugar, o lugar de honra, de excelência é do Senhor. Aleluia. Espírito do Senhor, perdoa a nossa iniquidade, perdoa os nossos pecados. Senhor, remove os nossos ídolos, Senhor. Deus, nós entregamos a Ti, nós denunciamos os ídolos, nós damos nome a esses ídolos, Senhor, e tenha misericórdia, nos cobre com o sangue de Jesus, nos purifica, nos santifica, nos perdoa, Senhor, e nos reconcilia contigo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você, e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe. Compartilhe com quem você ama. Ouça essa palavra 2 vezes, 3 vezes, se for necessário, e ore pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, para você identificar os ídolos e removê-los e colocar Deus no lugar que é dele, aleluia, no centro e no trono do nosso coração. Deus te abençoe. Deixe o seu comentário, compartilhe com pelo menos com 10 pessoas, em nome de Jesus. Um abraço e a paz.